A voz que responde no silêncio. Há momentos em que o coração humano se encontra em silêncio, não por falta de palavras, mas por não saber o que dizer diante da dor, da espera, das incertezas. É nesse silêncio que Deus fala com mais clareza. É quando a alma, cansada de buscar respostas no mundo, se volta para o céu e ouve um sussurro suave. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essas palavras, pronunciadas pelo Senhor através do profeta Jeremias, são mais do que uma promessa. São um convite divino para a intimidade espiritual. O Criador, que habita em luz inacessível, inclina-se para ouvir a voz daquele que clama com sinceridade. Ele não apenas ouve, ele responde. E suas respostas sempre carregam sabedoria, consolo e direção. Jeremias ouviu essa mensagem em um tempo de cativeiro e desespero. Jerusalém estava em ruínas, o povo exilado, e a esperança parecia perdida. Mas o Senhor falou da prisão, mostrando que até no lugar de dor existe revelação. Deus não depende de circunstâncias para agir. Ele se revela justamente quando tudo parece desabar. E é assim também com você. O Senhor continua dizendo, clama a mim. Ele não exige eloquência, apenas sinceridade. O clamor não precisa de forma bonita, precisa de verdade. Quando o coração se abre, o céu se move. E quando o céu se move, as coisas ocultas começam a ser reveladas. Essas coisas grandes e ocultas não são apenas mistérios espirituais. São respostas que transformam a vida. São direções, curas, reconciliações, consolo e também entendimento. Deus revela o que os olhos não veem, o que a mente não entende, o que o tempo ainda não mostrou. Ele revela o propósito escondido por trás da espera. Assim como Jeremias, muitos se sentem aprisionados por situações que parecem não mudar. Mas é no meio das grades da dor que Deus mais fala. Ele não precisa que o cenário esteja favorável. Ele precisa apenas que o coração esteja disponível. A palavra também diz em Isaías, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa promessa ecoa a mesma verdade de Jeremias. O céu está atento ao som do teu clamor. Há uma conexão entre tua voz e o coração de Deus. Quando você ora, mesmo em lágrimas, há um movimento invisível acontecendo. Os anjos se movem, os caminhos se abrem e o impossível começa a ser preparado. O Senhor não esquece um só gemido, uma só súplica. Jesus também confirmou isso ao dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O clamor é a linguagem da fé, é a ponte entre a limitação humana e o poder divino. Quando você clama, você reconhece que precisa de Deus e Ele se alegra em ser o teu socorro. O profeta Jeremias viveu dias de solidão, rejeição e tristeza profunda. Mesmo assim, Deus o chamou a clamar. Isso mostra que a oração não é um escape, é o alicerce da alma. Quando tudo parece perdido, orar é o ato mais poderoso que existe, porque é a entrega daquilo que não podemos controlar. O Senhor não disse, ouve a mim, mas clama a mim. Clamar exige voz, exige alma, exige entrega. Clamar é rasgar o coração diante do Pai, é dizer, eu preciso de ti. E Deus responde a quem o busca de coração sincero. Quando Ele diz que vai anunciar coisas grandes e ocultas, Ele está prometendo revelar o que está escondido, não apenas o que está no futuro, mas também o que está dentro de nós. Há respostas que Deus não envia, Ele desperta. Elas estão guardadas na alma, esperando a luz do Espírito Santo para se tornarem entendimento. O Salmo 34 diz, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Isso mostra que a resposta de Deus é libertadora. Não é apenas uma palavra, ela é um mover. Ele não só te fala o que fazer,
Ele te dá forças para fazer. A fé começa quando o clamor se torna um diálogo e não apenas um pedido. Orar é conversar com o Criador, e essa conversa muda tudo. Quando o coração aprende a clamar, ele também aprende a descansar. Porque quem fala com Deus sabe que não está sozinho. Há algo extraordinário no clamor. Ele abre portais espirituais. Quando o homem clama, o céu responde. Quando o coração se humilha, a graça se manifesta. Quando há entrega, há revelação. Por isso, o Senhor te convida hoje a clamar, não com medo, mas com fé. Não com desespero, mas com confiança. A tua voz tem poder no mundo espiritual, porque é a voz de um filho chamando pelo Pai. Jeremias ouviu a voz do Senhor quando tudo ao redor estava em ruínas. E mesmo assim Deus falou de restauração. Ele disse: eis que trarei saúde e cura, e os curarei e lhes revelarei abundância de paz e verdade. Isso mostra que Deus não fala apenas para consolar, Ele fala para reconstruir. Talvez existam ruínas na tua alma, fragmentos de sonhos, pedaços de esperanças. Mas o mesmo Deus que restaurou Jerusalém pode restaurar o teu interior. Ele promete paz e verdade, e a verdade liberta. A paz cura. O livro de Salmos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que o clamor é o grito dos quebrantados e a linguagem que o céu entende. Quando você clama, o invisível se movimenta. Mesmo que os teus olhos não vejam, o teu espírito percebe. Há um consolo que invade, uma força que nasce, uma esperança que desperta. Jesus também clamou. No jardim do Getsemane, ele se prostrou em oração e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa foi a oração mais profunda da humanidade, o clamor que salvou o mundo. E Deus ouviu. Isso mostra que a resposta de Deus nem sempre vem na forma que esperamos, mas sempre vem com propósito. Às vezes, a resposta é força, às vezes é silêncio, às vezes é direção, mas sempre é amor. A oração é o ponto de encontro entre a fraqueza humana e o poder divino. Quando Jeremias ouviu "clama a mim", ele recebeu mais do que uma palavra, ele recebeu uma chave espiritual. Essa chave abre o invisível. Ela faz com que o céu toque a terra. E quando o céu toca a terra, o impossível se torna real. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Amados ouvintes, há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. As noites se tornam longas, o coração se aperta e a mente se enche de dúvidas. Mas é justamente nesses momentos de dor e espera que o Senhor nos chama: clama a mim. Deus não disse: fica em silêncio e eu talvez te ouça. Ele disse: clama. Um verbo que exige fé, movimento, entrega. Clamar é abrir o coração diante do Criador e confessar: Pai, eu não consigo mais sozinho. Neste capítulo, o profeta Jeremias estava preso. A cidade de Jerusalém estava cercada. O povo estava em desespero. E mesmo assim, Deus fala com ele. Isso nos ensina algo poderoso. Não há muralha, cela ou deserto que impeça o Senhor de nos ouvir. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua falando. E Ele diz: eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há respostas que Deus só revela no vale. Enquanto tentamos entender o porquê, Ele está preparando o para quê. Quando Deus silencia, Ele está preparando algo maior. Muitos pensam que o silêncio de Deus é ausência, mas na verdade é preparação. Jeremias esperava respostas rápidas, assim como nós esperamos curas imediatas, portas abertas, milagres instantâneos. Mas o Senhor trabalha no invisível. Ele molda o coração, aperfeiçoa a fé e transforma a dor em testemunho.
O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. O que parece atraso é, na verdade, proteção. O que parece perda é apenas o começo de uma nova construção espiritual. O poder da oração que clama a oração é a ponte entre o desespero humano e o socorro divino. Jeremias clamou e Deus respondeu. E é assim também com você. Não importa se a sua voz é fraca, se as lágrimas impedem você de falar, ou se o coração está cansado. Deus ouve até os gemidos da alma. Em Salmos 34:17 está escrito: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perceba todas as angústias. Deus não ignora o teu clamor. Ele se inclina, ele escuta, ele age. Mas há algo ainda mais profundo. Deus não apenas responde, ele revela. Quando ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ele está prometendo revelações. Ele vai te mostrar o que está por trás das aparentes perdas. Ele vai abrir seus olhos para entender o propósito. Ele vai te mostrar o que você ainda não sabe sobre o que ele já preparou. Deus está revelando o invisível. Muitos querem ouvir Deus, mas poucos estão dispostos a permanecer em silêncio após o clamor. Jeremias não apenas falou com Deus, ele ouviu a Deus. E aqui está o segredo espiritual. Quem clama precisa também aprender a ouvir. É no silêncio pós-clamor que Deus revela as coisas ocultas. É ali que ele mostra caminhos, restaura sonhos, cura feridas antigas. Talvez você esteja hoje em um momento como Jeremias, cercado, cansado, sem saída. Mas escute, a prisão não é o fim, é o altar onde Deus vai falar contigo. A promessa não depende do lugar onde você está, mas da fé que você manifesta. Em Isaías 65:24, o Senhor reafirma: antes mesmo que clamem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. Ou seja, Deus já está se movendo antes mesmo da tua oração terminar. Ele é o Deus que antecipa a tua dor e prepara a tua vitória. Há um tempo de revelação chegando. Jeremias 33:6 continua dizendo: eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Observe, a resposta de Deus não foi apenas consolo, foi transformação. Ele prometeu cura, paz e abundância. E é isso que o Espírito Santo quer liberar sobre a tua vida hoje. Há algo novo nascendo em meio ao teu clamor. Deus está te dizendo agora: eu estou no controle. Eu ouvi o teu pedido. Eu já estou preparando algo maior. Quando Deus fala, tudo muda o mesmo. Deus que falou a Jeremias dentro da prisão está falando com você neste exato momento. Ele está dizendo: filho, filha, clame a mim de novo. Não desista, ore mais uma vez. Mesmo que pareça tarde demais. Mesmo que todos tenham desistido de você, o Deus do impossível ainda está no trono. Lembre-se do que está em Salmos 145:18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Se você invocar com o coração sincero, ele virá. Se você clamar com fé, ele responderá. Se você confiar, ele mostrará as coisas grandes e ocultas que estão prestes a acontecer na tua vida. Deus revela o invisível. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Há momentos em que o clamor do justo não encontra resposta imediata. Mas é nesse tempo de espera que Deus está construindo as maiores revelações da nossa vida. Enquanto você ora, ele trabalha. Enquanto você chora, ele move o invisível. Enquanto você espera, ele está desenhando o propósito. Deus nunca desperdiça uma lágrima de quem ora com sinceridade. E hoje, o Espírito Santo quer te dizer: o teu clamor foi ouvido e o tempo da revelação está chegando. As respostas que vêm do silêncio Jeremias estava trancado.
O povo estava sofrendo, mas Deus o chamou para algo além das circunstâncias, a intimidade. Antes de responder o quando e o como, Deus queria que Jeremias entendesse o quem. Quem era o Deus que ele servia? Um Deus que fala mesmo nas ruínas. Um Deus que transforma o caos em testemunho. Um Deus que revela coisas grandes e ocultas, não pequenas e óbvias. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Revelar o que está além do que você enxerga. Mostrar o propósito que está por trás das perdas. Iluminar o caminho que parecia escuro. O Deus que revela o propósito no meio da dor. Muitas vezes pedimos que Deus tire a dor, mas Ele prefere nos ensinar por meio dela. Assim como fez com José, que foi traído e vendido, mas descobriu no Egito o propósito que o levaria ao palácio. Em Gênesis 50:20, José declara: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O mesmo Deus que revelou o propósito de José está revelando o teu. Há um motivo para cada lágrima. Há um tempo para cada espera, há um propósito por trás de cada porta fechada. E quando Deus revela, tudo faz sentido. A promessa ainda está de pé, talvez o tempo tenha enfraquecido a tua esperança. Mas o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Em Abacuque 2:3 está escrito: a visão ainda está para se cumprir. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus nunca é atraso, é precisão. O que você chama de demora, o céu chama de preparo. Deus está alinhando o cenário, movendo pessoas e ajustando situações para o milagre acontecer no momento certo. A promessa não morreu. Ela está viva, guardada no altar do tempo de Deus. E o Espírito Santo sussurra agora: confia, porque eu não me esqueci de ti. Deus está revelando um novo caminho. Jeremias 30:3. Continua: e farei voltar os cativos de Judá e os cativos de Israel, e os edificarei como no princípio. Deus não apenas liberta, Ele restaura. Ele não apenas responde, Ele reconstrói. Há um novo caminho sendo traçado para você, e esse caminho será cheio de paz, propósito e poder. Deus vai reconstruir o que foi destruído. Ele vai restaurar o que foi quebrado. Ele vai devolver alegria onde havia tristeza e esperança onde havia dor. Porque o mesmo Deus que falou a Jeremias é o mesmo que te fala hoje. Eu sou o Senhor que sara, restaura e revela. O que Deus vai te mostrar, as coisas grandes e ocultas de Jeremias 30:3. E 3 são planos de Deus que o homem natural não pode compreender. São respostas espirituais vindas do trono. Deus vai te mostrar que há livramentos que você não percebeu, que há bênçãos sendo preparadas nos bastidores, que há promessas esperando apenas o tempo certo para florescer, que o que parecia fim era, na verdade, um novo começo. Quando Deus revela, o medo se transforma em fé. A dúvida dá lugar à confiança, e o desespero se converte em adoração. Deus está falando contigo agora. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sem forças, sem direção. Mas Deus te trouxe até esta mensagem porque Ele quer renovar a tua alma. Ele quer restaurar tua fé. Ele quer reavivar o teu coração. Em Salmos 46:10, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O céu está dizendo: não é o fim, é o início de algo novo. Eu estou agindo. Eu vou te responder. Eu vou te mostrar o que ainda não sabes. Oração de revelação e renovação. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de ti em oração, clamando por respostas, por direção e por paz. Assim como Jeremias, quero aprender a ouvir a tua voz no meio das prisões da vida. Abre meus ouvidos espirituais, Senhor. Mostra-me o que ainda não entendo. Revela o propósito por trás das minhas lutas. Transforma a minha dor em fé e o meu medo em confiança. Eu declaro que a partir de hoje, meus olhos espirituais se abrem para ver o teu agir.
Eu creio que o Senhor está movendo os céus em meu favor e que grandes coisas estão por vir. Em nome de Jesus, amém. Apologia final, clame e espere. O Deus que ouviu Jeremias vai te ouvir também. Não desista de clamar. Não pare de orar, porque quando você clama, o céu se move. E quando você espera, Deus revela. Jeremias 33:3 não é apenas uma promessa antiga, é uma palavra viva. Ela ecoa até hoje para todos os que têm fé para clamar. Então clame outra vez. Mesmo cansado, clame. Mesmo sem entender, clame. Mesmo em lágrimas, clame, porque Deus vai te responder. Chamado de fé e conexão-se, esta mensagem tocou o seu coração. Não saia sem orar comigo e sem deixar o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. E se ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal Palavra de Fé e Amor, ative o sino de notificações e receba diariamente palavras que curam, orações que fortalecem e mensagens que transformam vidas. Palavra de fé e amor, onde a sua alma encontra paz e o seu coração se renova em Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima mensagem.